Loucura e Obsessão, capítulo 3. As consultas. A cliente encontrava-se bastante nervosa e envolta em uma nuvem escura, que era resultado das ideias cultivadas e do intercâmbio psíquico mantido com os comensais desencarnados que a acompanhavam. Alguns deles deram entrada com a hospedeira mental na saleta, onde a aguardava a entidade orientadora. Utilizando-se de linguagem típica, na qual se faziam presentes muitos chavões africanistas, esta saudou o visitante, deixando-o à vontade para a entrevista. Sem maior delonga, traindo os sentimentos inferiores que a animavam, a mesma foi diretamente ao assunto. Tenho um problema que me mortifica e para o qual venho buscar uma rápida solução, estando disposta a pagar o que seja necessário. Petulante, fazia-se arbitrária na exigência que se permitia propor. Sem qualquer reação, na sabedoria decorrente do atendimento contínuo aos desesperados, sofredores mais infelizes, o espírito nada disse, facultando que a extravagante se desvelasse. Estou informada, prosseguiu com empáfia, das necessidades desta casa e posso oferecer ajuda monetária desde que tenha atendido a minha pretensão. E como o silêncio continuasse por parte da interlocutora, abordou a questão prosseguindo. Desejo solução num caso de amor que ora responde pela minha vida. Será vitória ou desgraça a minha ou outra vida, porquanto não tenho forças para prosseguir conforme está ocorrendo. Tive a desdita de apaixonar-me por um homem casado. Pior do que isso, que diz amar a esposa e filhos e que é feliz no lar. A dificuldade de tomá-lo para mim me enlouquece. Tentei o impossível e o infame me despreza, atirando-me na face o amor que devota a minha rival. Desejo um trabalho que o afaste da outra e conceda-me a vitória. Para tanto, darei a alma ao demônio se necessário, pois que sem essa vitória, a loucura ou o crime serão as minhas únicas alternativas, matando-me ou levando-me a matá-la. Não pôde prosseguir, pois que prorrompeu em violento pranto. Encontrava-me perplexo com o que acabara de ouvir. Já havia esquadrinhado a alma humana em vários aspectos. No entanto, esta angulação trágica mascarada pelo nome do amor, na qual o supremo egoísmo e a alucinação da luxúria predominavam, colheu-me de improviso. Aturdida, na alucinação que cultivava aquela criatura, odiava a mulher honesta, mãe e esposa abnegada, apenas porque lhe não podia perturbar o lar, arrastando o esposo e pai ao adultério, a desdita. E cega no propósito doentio, cultivava a ideia do crime, em qualquer direção que seguisse. Antes que me alongasse em conjecturas descaridosas, caindo na censura severa, o prudente Dr. Bezerra admoestou-me com benevolência, chamando-me a atenção para a companhia espiritual que a inspirava. Dei-me conta de que dois seres perversos que dominavam o comportamento quase por inteiro. Um deles, de aspecto repelente pela vulgaridade em que se apresentava, excitava-lhe o desejo, comprimindo-lhe habilmente certa região do aparelho genésico, enquanto o outro lhe transmitia clichês mentais muito bem elaborados, em que ela se via nos braços do eleito, sendo expulsa pela esposa que lhe surgia bruscamente, interrompendo o idílio licencioso. A pobre debatia-se em sofreguidão entre as duas sensações de lubricidade e de frustração, entregando-se ao tresvario. A nossa irmã está enferma da alma, acentuou o mentor amigo. Além disso, padece de estranha e grave obsessão vampirizadora, que lhe exaure as energias, despedaçando-lhe os nervos. Envolvamo-la em vibrações de afeto e de piedade, aguardando as providências iniciais que serão tomadas aqui.
Nesse comenos, a comunicante ergueu o médium e pôs a destra sobre a cabeça da desconsolada mulher. Após descarregar-lhe energias refazedoras e interromper a compressão perturbadora que lhe impunha o vulgar perseguidor, conseguiu também, com a aplicação correta de bioenergia nos centros coronário e cerebral, diluir as idioplastias que o outro fomentava, transmitindo um pouco de renovação à enferma que, momentaneamente livre das influências terríveis, por pouco não foi acometida por um vágado. Concluída esta primeira operação, a hábil entidade falou no linguajar próprio. O seu problema tem solução fácil, que está em você mesma. Não é a esposa do seu namorado uma rival de sua pessoa. Antes, você é a serpente que lhe ronda o ninho, preparando-se para destruí-lo. O homem honesto que não a ama age bem e merece respeito, não sujeição psíquica ou constrição perturbadora, a fim de atender-lhe a um capricho de mulher alucinada que perdeu o rumo. Era a primeira vez que eu escutava uma advertência espiritual expressa em termos tão enérgicos. A autoridade que a voz branda exteriorizava e a irradiação que ela emanava impunha consideração, e a consulente necessitava de um cautério moral para a ulceração que lhe vencia as carnes da alma. O dinheiro não compra tudo, prosseguiu no mesmo tom. Embora auxilie na aquisição de alguns bens e responda pela solução de várias dificuldades, quase sempre mal utilizado, é causa de desditas e misérias que se arrastam por séculos naquele que o malversa, como nas suas vítimas. Aquilo que você denomina amor é paixão selvagem, capricho, que decorre do não ter conseguido, que logo perde o valor depois da posse breve. Além disso, ninguém pertence a outrem. Todos são instrumentos da vida em viagem longa de crescimento para Deus. As ações geram reações semelhantes e sempre produzem choque de retorno. O mal que pretende contra essa família não a atingirá, porquanto as suas vítimas em potencial estão ligadas ao bem, possuem o hábito salutar da prece que as resguarda das perturbações nefastas. São cumpridoras dos deveres que abraçam, vibrando emocionalmente em faixa superior, que as protege das agressões selvagens que você lhes desfere através dos petardos venenosos do ódio. Nenhum trabalho maléfico afetará a estrutura doméstica dessas criaturas, porque a sombra não afugenta a luz, nem o crime se apresenta com cidadania legal diante da honradez. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, afirma o refrão popular. O mesmo sucede em relação àqueles a quem você pretende perseguir, utilizando-se de recursos ignóbeis que iriam gerar desventura para você mesma, desde que ninguém foge à ação da própria consciência. E quanto a negociar a alma com o demônio, você já o fez na sua revolta, pois que ele está dominando-a e chama-se egoísmo cego, que a desarticula totalmente. Silenciou por breves momentos, a fim de permitir ao ouvinte aprender todo o conteúdo do esclarecimento, para logo continuar. O seu problema real e grave é a falta de discernimento a respeito de como comportar-se diante das lutas para conseguir a paz. A primeira regra que deve ter em mente é nunca fazer aos outros o que não desejar para si mesmo, conforme ensinou Jesus, e procurar, como efeito, realizar todo o bem possível em favor do seu próximo, de modo que o bem, por sua vez, passe a fazer parte da sua existência, como um fenômeno natural e transformador. Isto a ajudará a não ambicionar o que não tem direito e a saber receber o que lhe é de melhor para o seu progresso espiritual e eterno.
Posteriormente, você necessitará de um tratamento desobsessivo, a fim de libertar-se da parceria degradante a que tem feito jus e quem a vem explorando nos seus mais caros sentimentos de criatura humana, e especialmente de mulher, que anela por um esposo e um lar, que Deus lhe concederá oportunamente, porém em outras bases de amor e de equilíbrio. Comecemos agora a fazer o trabalho solicitado, não conforme você veio em busca, mas de acordo com a sua necessidade de urgência. A entidade atraiu a um dos médiuns que lhe assessorava o labor o espírito vampirizador da área sexual da paciente, levando-a à incorporação diante dela e doutrinando-o conforme as circunstâncias. Era uma ação totalmente inusitada para mim. As elucidações apresentadas, apesar da linguagem forte, estavam perfeitamente concordes com os códigos da doutrina espírita e seguiam a linha do pensamento evangélico, estabelecendo uma psicoterapia de alto valor para a enferma, que ouvira com atenção todo o enunciado. A técnica de atendimento ao desencarnado, as beberagens e banhos que foram receitados como complementação, fugiriam às diretrizes a que me acostumara e aceitara por compatíveis com a razão. Não foi necessário recorrer à ajuda do mentor, que prestamente veio em meu amparo esclarecendo. Consideremos a terra de hoje um campo de batalha, no qual a dor campeia desenfreada e as emergências se multiplicam no que tange às áreas de socorro. Como há escassez de médicos e hospitais especializados, os pacientes são atendidos conforme as possibilidades ambientais. Enquanto os poucos médicos realizam cirurgias impostergáveis, enfermeiros e auxiliares em ambulatórios improvisados dão atendimento aos casos de menor gravidade, ou mesmo aos que não podem ser removidos, até posterior solução mais adequada. Nas circunstâncias, portanto, não é feito o ideal, o melhor, mas sim o possível, o que está ao alcance. O importante é não deixar que se percam as vidas que periclitam e, se possível, evitar-se que os mutilados e em desespero por falta de assistência compliquem a própria situação. Transfiramos a questão para a área espiritual. Apesar da claridade mental que domina grande número de pessoas nas várias escolas do espiritualismo, em todas as suas expressões, e do espiritismo em particular, são escassos os homens dispostos ao serviço da vera fraternidade e da caridade em ação libertadora. Discute-se muito e realiza-se pouco. Perde-se largo tempo em verbalismo inoperante, em detrimento da iluminação e do esclarecimento de consciências. Fracionam-se os grupos, vencidos pelas vaidades culturais e paixões pessoais, em prejuízo da solidariedade muito apregoada e pouco vivida. Nenhuma censura, porém, de nossa parte. A citação é para ilustrar que, enquanto muitos discutem como distribuir víveres em banquetes faustosos numa época de fome, milhares morrem por toda a escassez de alimentos, e é o que sucede neste setor espiritual. Aprendemos com Allan Kardec, e a experiência o demonstra, especialmente para nós, outros desencarnados, quanto à ineficácia de certas práticas fetichistas e quejandos. Nota explicativa 1. 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. 553. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais as pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? O efeito de torná-las ridículas se procedem de boa-fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo.
Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Como a morte não muda a ninguém, sabemos que aqueles que o conviviam com determinados cultos a que se afervoravam ou cujas práticas temiam mais do que respeitavam ante a desencarnação, não alteram a forma íntima de ser, permanecendo vinculados aos atavismos que lhe dizem respeito. Católicos, protestantes e outros religiosos, após a morte, não se tornam espiritistas ou conhecedores da realidade ultratumular. Ao revés, dão curso aos seus credos, reunindo-se em grupos e igrejas afins. É natural, portanto, que os originados das crenças derivadas do sincretismo afro-brasileiro continuem ligados às suas ideações religiosas. Enquanto não luz a verdade em mais amplos círculos de libertação espiritual, devemos valorizar o esforço de abnegados ceareiros do amor na ampliação dos horizontes da saúde, da paz e da fraternidade entre os homens, onde quer que se encontre. E quanto aos banhos e beberagens? Animei-me a questionar. Sem enfado, o nobre amigo respondeu. A água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Assim, é crença ancestral que os banhos teriam o efeito de retirar as energias deletérias que os poros eliminam. E quando a água recebesse a infusão de ervas aromáticas e medicinais, propiciaria bem-estar, revitalizaria o campo vibratório do indivíduo. Sabemos, no entanto, que mais importante do que quaisquer práticas e ritualismos externos, a ação interior mental, comportamental, responde pela realidade psíquica do homem e opera a sua legítima recuperação. Como, porém, nem todos estagiamos na mesma faixa de evolução, cabe-nos compreender e respeitar outras experiências que atingem imenso grupo de criaturas e as beneficiam, em razão do componente emocional que oferecem, a fim de que sejam logrados os resultados positivos. À medida que irão crescendo esses indivíduos, libertar-se-ão das fórmulas, adotando a forma correta e transcendente para encontrar a felicidade que todos buscamos. No que tange às beberagens, algumas, destituídas dos cuidados que requer qualquer produto para ser ingerido, não podemos ignorar o valor da fitoterapia, de resultados excelentes em inúmeros problemas da saúde. As medicinas alternativas, que estão encontrando consideração, mesmo entre os estudiosos mais ortodoxos, resultam de larga experiência humana, e de diversas delas nasceram o que ora consideramos científico acadêmico. A flora medicinal foi a grande protetora dos nossos avoengos, que nela encontraram recursos saudáveis para muitos dos males que os afligiam, e, posteriormente, submetidas à ação dos laboratórios, dela extraíram incontáveis substâncias de ação rápida e eficaz. Porque se calasse, notei que o atendimento chegava ao fim e a cliente, embora entristecida, sem a revolta inicial, conduzia a salutar indução do conselho que lhe iria servir de apoio para uma mudança de comportamento. Recomendada a retornar, estava naquele momento sem os exploradores espirituais, o que lhe facultaria meio para meditar e assumir diferente atitude mental. Os seus perseguidores haviam sido convidados a permanecer no recinto. Notei que, após a advertência severa, a benfeitora acenara com a boa dose de psicologia humana
a perspectiva de um lar risonho e sem atropelos afetivos para a necessitada, que mais fixou esta esperança que agora acalentaria, liberando-se vagarosamente da paixão mórbida. O próximo candidato trazia o semblante sulcado por funda marca de dor. Vinha rogar auxílio para conseguir um emprego que lhe desse segurança e apoio para o lar. Estava em aflição e sentia-se fracassado. Já não sabia o que fazer. A gentil mensageira ouviu-lhe o rosário de dores com bondade e exortou à renovação, ao entusiasmo, aconselhando-o à perseverança e à confiança em Deus. Falou-lhe da genitora desencarnada que o conduzira até ali, na condição de perene anjo da guarda, buscando dissuadi-lo das ideias deprimentes que o assaltavam. O homem, surpreendido com a feliz informação, comoveu-se, recordando-se daquela que lhe fora uma luz acesa na existência, que a morte lhe havia arrebatado e a vida agora lhe devolvia. Aplicados recursos restauradores, ei-lo que saiu com novas disposições e de alma renovada, agradecendo a Deus. A seguir, veio trazida uma jovem senhora que se queixava de distúrbio sexual, defluente da frigidez que a atormentava e estava a destruir-lhe o lar. Era mãe de um casal de crianças que afirmava adoráveis. Amava o esposo que estava a perder, em razão do desconforto que experimentava por ocasião do conúbio sexual. Suplicava ajuda. A caridosa servidora do bem confortou-a, a princípio auxiliando-a a fazer um relax, e infundiu-lhe confiança na misericórdia de Deus, que de ninguém se ouvida. Discorreu sobre as longas vigílias noturnas, demonstrando conhecer-lhe o drama, os seus temores e lágrimas. Por fim, as discussões que deveriam terminar e que se vinham agravando nos últimos tempos, pelas quais ambos os cônjuges se magoavam por falta da sinceridade de um diálogo amigo honesto. Elucidou que o seu distúrbio se originava do comportamento infeliz que mantivera em existência pregressa, quando se deixara seduzir pelo noivo e fora levada a um aborto criminoso. Após outros deslizes morais, recolhera-se à vida religiosa, na qual, por mágoa do mundo, passara a ter uma conduta de castidade, detestando o sexo e submetendo-se a rudes cilícios entre pensamento de ódio e revolta que lhe foram perturbando a função genésica. Moça atraente, terminou por perturbar o leve equilíbrio do confessor, que lhe expôs a torpe paixão de que se viu objeto, culminando por enredarem-se ambos no escândalo que as circunstâncias de então abafaram. Ele foi transferido de cidade, enquanto ela se deixou consumir pelo horror, numa atitude contemplativa, na qual a mente fixada desdita gerou a disfunção ora apresentada. Reencarnando-se, reencontrou o religioso para no matrimônio se reajustarem, ao lado dos filhinhos, um dos quais ela expulsara antes. Cabia-lhe reeducar a mente, receber assistência fluidoterápica, orar e renovar-se, a fim de que, com o auxílio do tempo, recompor a situação. Devidamente informada e com perspectiva de paz, retirou-se comovida. Agora era trazida à consulta aquela a quem acompanhávamos. Dominando as emoções e o receio, acercou-se do médium em transe e, sem saber como portar-se, recordou-se do Evangelho e saudou. A paz de Deus esteja nessa casa. A mensageira agradeceu com palavras de ternura e o colóquio teve início.